Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi então falar um pouquinho como que foi o meu rematch. Senta que lá vem a história. Em março de 2024 eu comecei o processo. E assim, gente, a família que eu tive match foi a primeira família que entrou no meu perfil. Mas eu não fechei match assim de... Nossa, a primeira família entrou no meu perfil, eu fechei match. Não, eles foram a primeira família a entrar no meu perfil. Só que eu conversei com várias outras famílias. Não, minto, eles não foram a primeira, eles foram a segunda família a entrar no meu perfil. Porque a primeira família que entrou no meu perfil foi uma família do Havaí. Uma família do Havaí. E aí a segunda família que entrou no meu perfil foi, de fato, a família que eu acabei fechando match. Só que eu conversei com muitas outras famílias, né, antes de fechar match com essa segunda família que entrou no meu perfil. Eu sei que demorou mais de um mês pra gente fechar match. Eu conversei com várias outras famílias, só que nenhuma das outras famílias realmente me interessava. E assim, teve uma apenas outra família, que eu fiquei assim na dúvida entre essa outra família e a família que eu fechei de fato match, que era uma família de Seattle. Só que essa família de Seattle era pra cuidar de 3 crianças. Só que, tipo, tudo parecia muito bom, porque era uma família muito boa. Essa família já tinha tido au pair. Eu conversei com a au pair deles e eles falaram muito... e essa au pair falou muitas coisas incríveis sobre eles. Só que eram 3 crianças. E eu já fui au pair muitas vezes, já cuidei de 3 crianças. A minha primeira vez sendo au pair aqui nos Estados Unidos, eu cuidei de 3 crianças e eu fiquei tipo, cara, eu não sei se eu quero, não sei se eu tô preparada pra lidar com 3 crianças novamente. Eu fiquei, cara, não quero isso pra mim. Eu quero cuidar de um bebê só. E eu acabei fechando match com essa família, que foi a que eu entrei no match, né? Que é a família do Colorado, meio que porque ele era só um bebê. E assim, gente, eu lembro que quando eu fiquei lá pensando se eu deveria fechar match com eles ou não, alguma coisa dentro de mim já me falava que não ia ser bom pra mim, sabe? Eu lembro que eu conversava com minhas amigas e eu falava, cara, toda vez que eu paro pra pensar no Colorado, nessa família do Colorado, eu penso que eu vou estar depressiva, eu penso em depressão, tristeza, não vai ser bom, sabe? Tipo, eu tinha isso dentro de mim, eu tinha essa intuição dentro de mim que já me dizia isso, já me dava esse alerta, né? Mas mesmo assim eu fiquei tipo, cara, todas as outras famílias que eu conversei, nenhuma me interessou e a poucas que me interessaram, né, no caso a de Seattle, eram muitas crianças. E aí quando eu pesava isso na balança, eu ficava, cara, eu não quero ter que lidar com 3 crianças, vou pra cuidar só de uma criança só, né, um bebezinho só. Ele era um menininho só de 10 meses quando eu fosse chegar lá, se eu não me engano, né. Então eu acabei meio que fechando match por conta disso, mas com aquele sentimento de que alguma coisa não tava certo. Só que assim, durante as entrevistas com essa mãe, né, da família do Colorado, ela era bem legal, ela era gente boa, né, eles eram pais, assim, por volta de uns 40 anos, né, mas era o primeiro filho, e ela era bem, tipo assim, eles eram bem jovens, assim, sabe, tipo, bem, mente mais, né, aberta e tal, jovens assim, e eu lembro que, tipo, a gente conversou durante horas, todas as nossas ligações a gente conversava, e ela parecia sempre muito compreensível, tudo que eu falava, assim, né, porque como eu já tenho experiência, eu falei todas as coisas que eu queria, todas as coisas que eu não queria, as coisas que eu estava com medo, né, com receio, porque, por exemplo, Colorado não é uma cidade grande, né, eu gosto da ideia de morar perto de uma cidade grande, né, eu sempre estive perto de uma cidade grande, perto de Chicago, perto de Amsterdã, perto da Filadélfia, Nova York. Então, assim, eu estava sempre perto de cidade grande e pra mim é importante porque eu gosto de ir pra show, eu gosto de ir pra viajar, eu gosto de fazer coisas, né? Então era muito importante. E Colorado, gente, não é uma cidade grande, né? Tipo Denver. Denver não é uma cidade grande, né? Então, quando eu falei essas coisas pra ela, ela sempre falava, tipo, não, mas vai ser bom, vai ser... Tem shows aqui também, a gente vai te ajudar e tal. Sempre tudo que eu batia pra ela, tudo que eu falava pra ela que era um problema, que era uma preocupação minha, ela rebatia com uma solução, né? Então, por exemplo, ela perguntou pra mim se eu queria trabalhar de fim de semana, o que eu achava de trabalhar de fim de semana. Aí eu falei pra ela que eu não gostava da ideia, fim de semana era muito importante pra mim ter o meu descanso, pra, né, realmente eu poder aproveitar, né, então o fim de semana era realmente muito importante pra mim, que eu não me importava de ser flexível e trabalhar um fim de semana ou outro, se eles realmente precisassem, por exemplo, pra um evento, pra um date, ou enfim, sabe, tipo, eu falei que eu não tinha problema nenhum em ser flexível, e o que é verdade, todas as famílias que eu já tive, né, eu já tive 3 famílias, né, antes dessa família do Colorado, e todas elas, eu sempre fui bem flexível, mas era uma coisa recíproca, né, tipo, eles eram, as minhas famílias eram
uma família boa pra mim, eles eram flexíveis comigo e eu também era assim. Então, tipo, era uma coisa que dava certo. A gente teve um bom match, né? Todas as minhas outras famílias. Agora, essa família do Colorado, eles estavam demonstrando que iam ser muito compreensíveis, que iam ser muito legais e que ia dar tudo certo, que eles iam me ajudar com tudo isso. Só que não era verdade, né? Então, tipo, quando a gente fechou o match, eu falei todas as questões que me preocupavam. Ela veio com soluções, vamos dizer assim, né? Me acalmando, falando tudo que ia dar certo, né? Por exemplo, teve a questão do carro, né? Que eu falei que era muito importante eu ter um carro pra me poder me locomover, porque a gente sabe, né? Que aqui nos Estados Unidos, né? Não tem como vocês ir pra nenhum lugar sem carro. E aí ela falou que iam comprar um carro pra mim e tal. Comprou um carro, blá blá blá. E beleza. Fechamos nosso match, né? Eu com aquela tristeza no coração, com aquele sentimento de não tomei a decisão certa, né? Mas enfim, embarquei em fevereiro, 2 de fevereiro, se eu não me engano, né? Passei lá meu treinamento em Nova York, foi incrível, maravilhoso, fiz amizades incríveis, foi incrível. Cheguei na família. Primeiro que, assim que eu cheguei, eu tive aquele primeiro contato com a mãe, eu já senti assim, tipo, não sei, viu? Tô sentindo uma vibe estranha aqui. Mas beleza, né? Relevei porque às vezes é aquela sensação de, tipo, de adaptação e tal. Tipo, eles me recepcionaram bem. Tanto que, como eu comentei, né? Assim que eu cheguei, o meu quarto, ela montou o meu quarto todo roxo. Porque, pra quem não sabe, roxo é, tipo, minha cor favorita, né? E ela tinha perguntado qual era a minha cor favorita. Então, tudo é roxo. Inclusive, a garrafa da Stanley que ela me deu é roxo. O celular que ela comprou, o iPhone que ela comprou pra mim usar lá, né? Claro, ela não me deu o celular, né? Era roxo, né? Então, tipo assim, tudo era roxo. A roupa de cama era roxo. Quando você chega, você já fica pensando, nossa, que família incrível, né, meu? Deu todas essas coisas e tal, mas... aquele negócio, né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? Assim... Enfim, eu só sei que eu olhei tudo aquilo e fiquei tipo, caramba, que família legal, né, meu? Só que ao mesmo tempo, eu sempre ficava com aquele negócio dentro de mim, tipo assim, eles são legais, mas uma coisa no deserto aqui, né? Então, enfim, eu só sei que assim que eu cheguei, eu já me senti muito triste. Eu já sinto que, tipo assim, eu cheguei naquele lugar já depressiva, sabe? Muito, muito estranho, assim, não sei nem explicar, mas, tipo, parece que eu cheguei lá já sem vida. Minha vida foi esgotada ali. E aí foi ali que foi acontecendo coisas que a situação foi ficando ruim, né? Foi piorando. Então vamos por partes, né? As pequenas coisas que aconteceram. Primeiro, eu cheguei lá, né? Era, sei lá, uma quarta-feira, quinta-feira, não lembro o dia exato. Eu só lembro que a gente tinha planejado uns 2 dias depois, mais ou menos, que eu cheguei, da gente ir pra um brunch. E aí ela falou, tipo, acho que era no sábado, acho que eu tinha chegado, tipo, na quarta-feira e no sábado a gente foi nesse brunch, foi alguma coisa assim. E aí no sábado, ela tinha marcado pra gente sair, tipo, 10 horas da manhã, 10h30, não lembro exatamente a hora, vai. Mas vou dizer que era 10h30 da manhã, vai, 10h30, 11 horas da manhã. E eu só sei que eu acordei, né, eu não estava trabalhando, então eu acordei no meu horário, levantei, me arrumei, tal. Aí quando deu a hora, né, eu tava dando a hora, né, que eles tinham marcado, eu subi lá em cima e eu vi que ninguém tava pronto, né, tipo, eles estavam meio que se arrumando ainda, né? Então eu voltei pro meu quarto e fiquei esperando, né? E tipo, como eles estavam correndo, não deu tempo de eu perguntar pra eles se eles estavam prontos ou não, né? Porque eles estavam, tipo, sabe assim, correndo com o tempo pra poder fazer tudo que tinha que fazer, né? Então, tipo, eles tinham 2 cachorros, né? Então, tá, levar o cachorro a passear, dar comida pro cachorro, né? Cuidar do bebê e tal. Enfim, estavam lá naquela bagunça, e aí eu só voltei pro meu quarto e fiquei esperando, né? Da hora, e eles me avisaram que estavam prontos. E aí, quando tava... dando assim a hora mesmo, assim, faltava tipo 1 minuto pra hora que eles tinham marcado, ela mandou mensagem perguntando: você vai demorar muito pra ficar pronta? Aí eu respondi e falei assim, eu já tava pronto, tava só esperando vocês ficarem prontas, eu já tô subindo. E aí ela respondeu uma mensagem, mas eu nem tinha visto na hora, porque o que ela respondeu na mensagem, ela falou assim que eu cheguei lá pessoalmente. Então, assim que eu subi, ela me viu e ela falou tipo assim... isso fazia 2 dias que eu tinha chegado lá, tá? Da próxima vez, você poderia subir um pouquinho mais cedo pra ajudar a gente, porque com o bebê e os 2 cachorros é muito, sabe, agitado, é muito corrido. Eu fiquei, tipo, olhando pra cara dela eu fiquei sem reação, porque, cara, era o 2º dia que eu tava lá, e o que ela tava pensando? Que eu ia acordar no meu dia off mais cedo pra ajudar eles, né? E, tipo, sinceramente, assim, se viesse do meu coração de, tipo, cara, acordei mais cedo, tô ali, vou ajudar, porque eu quero. Tudo bem, sabe? Eu sou assim, tipo, eu não me importo de às vezes ajudar, entendeu? Se eu vejo que tá precisando ali, eu ajudo. Mas, pô, a pessoa achar que é como se fosse a minha obrigação, sendo que não é minha obrigação, aquilo me pegou muito.
Eu sei que a gente foi pro caminho todo, eu fiquei já, tipo, com aquele negócio no meu peito, tipo, cara, não tá certo isso, não tá certo isso. E aí eu sei que, enfim, a gente foi lá no brunch, foi tudo super legal, a gente, enfim, conversando e tal. Então, a todo momento, até eu, de fato, pedir rematch, foi sempre assim, essa sensação de não estou me sentindo bem, eles não fizeram algo, eles fizeram algo que eu não gostei, mas aí eles agiram de uma forma legal, tão, ai, simpático, legal, e aí eu ficava tipo, será que eu que tô exagerando? Ai, será que eu que tô fazendo, né, será que eu que tô, sabe, tipo, será que eu que sou errado da história? Então, a todo momento sempre foi assim, né? E essa foi a primeira coisa que aconteceu. Depois disso, várias outras coisas começaram a me incomodar muito. Então, vamos começar aqui. Tudo que a gente combinou, basicamente tudo que a gente combinou por ligação, né, pelas nossas entrevistas desde que eu tava no Brasil, ela simplesmente fingiu que esqueceu. Tudo sobre, por exemplo, o fim de semana, que eu falei que era importante pra mim. Ela botou pra trabalhar todos os fins de semana, claro, com exceção do fim de semana lá que a gente tem por mês, né, livre, né, de folga. Mas todos os outros fins de semana eu tava trabalhando. Assim que eu cheguei lá, né, ela me deu o schedule, eu vi que todo fim de semana ela me botou pra trabalhar. E o meu schedule também era uma bosta, porque o bebê ia pra creche e eles só tinham um bebê, cara. Eles tinham um bebê, eles mal ficavam com o bebê e ainda tinha uma au pair. Tipo, eles literalmente mal ficavam com a criança. Pra que tem filho, então? Pra que tem filho, gente? Porque, sinceramente, o bebê ia pra creche eu começava a trabalhar, se não me engano, era 7h30, era alguma coisa assim. E eu trabalhava, então, era 7 ou 7h30, não me recordo, era alguma coisa assim. E eu trabalhava até o horário que o bebê ia pra creche. E aí, o horário que o bebê ia pra creche, assim, era o horário que o pai queria levar ele, porque o pai mesmo não trabalhava, né? Porque eles tinham acabado de se mudar pro Colorado, né? E o pai tava, tipo, em mudança de emprego, então era só a mãe que trabalhava. E assim, cada dia ele levava o bebê pra creche 1 hora, às vezes ele levava 9h30, às vezes 10, às vezes 11. O meu horário, eu terminava às 11, era das 7h30 às 11, vamos dizer assim. Eu não lembro se era realmente 7, 7h30, era alguma coisa assim, até às 11. Esse era o meu horário. Só que cada dia ele levava 1 hora, então às vezes ele levava 8h30, 9, 9h30, 10, 10h30, 11. Então, tipo assim, cada dia era uma surprise. E ele não me falava, sabe? Tipo, a cada dia era uma surpresa mesmo. E eu pedia, sabe? Tipo, mas eu vou chegar lá, né? Eu vou chegar lá ao ponto quando a gente conversou. Mas enfim, então cada dia era uma surpresa. E aí eu tinha um break e eu voltava a trabalhar às 5 da tarde e ia até às 9 horas da noite. E às 5 da tarde era o horário que o pai ia ir lá buscar o menino. Então, na verdade, ele só chegava em casa, de fato, 6 horas da tarde. Então, das 5 até as 6, eu meio que não tava fazendo nada, mas eu tava fazendo coisas, né? Porque, tipo, eu fazia as coisas que não tinha tido tempo de manhã. Então, assim, preparava a comida dele pra quando ele chegasse ele comer, limpava as mamadeiras, fazia, enfim, terminava de guardar roupa, lavar roupa, enfim, tudo que não deu tempo de fazer de manhã eu fazia nessa 1 horinha que eu tinha, né? Porque ela detestava a ideia de eu não fazer nada, né? Tipo, enfim, ela sempre queria que eu estivesse fazendo alguma coisa, né? Então, enfim, ele chegava às 6 horas e aí 9 horas eu terminava de trabalhar, né? Então, normalmente 8h30 era o horário que eu dava banho nele e aí 9 horas a mãe colocava ele na cama, né? 9 horas eu terminava de trabalhar e ela colocava ele na cama. E assim, pra começar que esse schedule é uma bosta. Por quê? Eu trabalhava de fim de semana. Então eu não sei se minha folga era segunda e sexta ou quando que era minha folga. Nem lembro. Olha, já faz tanto tempo, graças a Deus, que já não tá nem mais na minha memória essas coisas. Mas eu sei que eu trabalhava todo sábado e domingo. Todo sábado e domingo. Ah, não, sabe? Eu lembrei. Ela me botava de folga, era 1 dia e meio de fato de folga. Então eu não tinha, tipo, 2 dias de folga, eu tinha 1 dia e meio de folga, né? Que era por lei, né, do programa. Então, o meu schedule era de segunda a sexta, exatamente isso que eu falei, né? Das, vamos dizer, 7, 7h30 da manhã às 11 da manhã. E depois tinha um break, eu voltava das 5 até as 9 horas da noite. E segunda a sexta isso. E aí no sábado e no domingo, variava. Então, às vezes eu trabalhava meio período no sábado e folgava no domingo, ou vice-versa. Trabalhava meio período no sábado e folgava no domingo. Então, assim, dependia do dia do que eles queriam. E aí, claro que um fim de semana no mês eu tinha de folga. Mas era isso, essa era uma esquerda. E era uma bosta. Porque por mais que seja só um bebê, eu não tinha tempo. Eu literalmente não tinha tempo pra mim fazer as minhas coisas. Então, foi muito frustrante, porque assim que eu cheguei lá, não foi o que a gente combinou, né? Não foi o que a gente combinou. E eu fui só segurando aquilo, porque assim que eu cheguei, eu fiquei tipo, às vezes a gente tá em adaptação, porque isso acontece muito. Teve várias outras famílias que, tipo, no início, o schedule era de uma maneira assim, só pra me adaptar, pra eu entender como é que é a rotina, e depois a gente se estabiliza no schedule certo, né? Tanto que eu perguntei pra ela, tipo, se eles tinham compromisso naqueles fins de semana, e quando ela ficou, tipo, não.
Eu fiquei tipo, ah, bacana, então você tá me botando pra trabalhar só pra não fazer nada, bacana. Então, assim, foi aquilo que começou a me incomodar, né, de primeiro início. Então, no primeiro mês, eu tive que mandar uma mensagem pra ela e falar assim, olha, então, a gente precisa conversar, porque tem algumas coisas que, né, não estão certas pra mim, a gente precisa conversar. A gente sentou pra conversar e aí, então, foi aí que eu falei pra ela que eu não tava feliz trabalhando no fim de semana, que não foi o que a gente combinou, que aquele schedule não tava sendo bom pra mim, porque eu não tava tendo tempo pra fazer nada, eu não tava dirigindo, porque por mais que eles tinham comprado o carro pra mim, eles não moveram uma palha pra poder me ajudar de fato a tirar minha carteira. E tipo, não dava pra mim simplesmente pegar a chave do carro, pegar o carro e dirigir sozinha e ir lá fazer minha prova, fazer essas coisas. Não é assim que funciona, sabe? Tipo, eu precisava deles, pra eles ir lá, tipo, treinar comigo pra fazer as coisas, porque obviamente que ela não iria me deixar do jeito que ela era louca, ela não ia me deixar dirigir sozinha, entendeu? Então, tipo assim, e ela jogou na minha cara falando que, tipo, o carro tá lá sentado e você não tá lá parado, né? Eu comprei o carro, tá lá parado e você não tá fazendo nada. Como que eu vou fazer, querida? Posso pegar a chave e pegar o carro e ir pra onde eu quiser? Não posso, né? Então, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu falei sobre todas essas coisas, sobre a questão também de cada dia ser uma coisa e eu não ter informação. Eles mudavam meu schedule toda semana, de última hora. Era tipo assim, no sábado tava marcado lá que eu ia trabalhar, sei lá, de manhã. Já acontecia muito isso. Que aí ela me botava lá pra trabalhar, sei lá, de manhã até a tarde, aí eu tinha o restante do dia livre e a folga no dia seguinte, né? E aí eles do nada mudavam e eles queriam botar, na verdade, pra eu começar à tarde e aí até de noite. E isso assim, tipo, um dia antes, 2 dias antes. Era toda semana isso, eles mudavam meu schedule. E tipo... Toda semana, gente. Eu ficava assim, como que acontece um ser humano desse? E eram coisas que, tipo, eu sentei pra eles, eu sentei e conversei com eles. Falei, tipo, isso não é uma coisa legal pra mim. Eu preciso me organizar, preciso me planejar, sabe? Vocês não podem mudar meu schedule assim de última hora. Eu entendo quando as coisas acontecem, tipo, tem que ter uma mudança assim de última hora. Porque assim, a vida acontece, às vezes acontece de ter alguma emergência, alguma coisa do tipo. Mas era toda semana. Coisas que davam pra eles evitar, sabe? Então era todo dia mudando meu schedule, era todo dia... tendo que virar nos 30 porque eu não sabia como que ia ser o dia, né? Tipo, eu não sabia que hora que o pai ia levar, e aí eu tinha que... Enfim, sabe? Tipo, era horrível, eu vivia em completo estresse, porque eu preciso de rotina, eu preciso saber o que vai acontecer, sabe? Tipo, eu preciso estar ali em ordem. Eu tava completamente despirocada da cabeça, porque eu não tava feliz com aquele schedule, eu não tava feliz com aquela vida, porque eu não tava... tendo tempo livre. Tipo assim, eu literalmente não tinha. O único tempo que eu tinha livre era aquele break das 11 horas da manhã até 5 horas da tarde, de segunda a sexta, que eu vou fazer o quê? Não tinha amigo, não tinha carro sabe? Então, assim, essas coisas realmente mexeram muito comigo. E aí, eu sentei pra conversar com eles, então, no primeiro mês. E aí, ela, de novo, veio totalmente, assim, me dando... tipo assim, aquele suporte do tipo, não, a gente vai resolver, não, que não sei o quê. Então, tudo que eu reclamava, ela falava, não, mas a gente vai dar um jeito. Não, a gente vai ser mais comunicativo com você sobre as coisas que estão acontecendo. Não, a gente não vai mais mudar seu schedule de última hora. Ai, a gente vai te ajudar a fazer amizade, a gente vai não sei o que, não sei o quê. Enfim, tipo, sabe, tentando solucionar os problemas. Só que os problemas não eram solucionados, sabe? Na verdade, só pioravam. Então, tudo só ia piorando cada vez mais. E aí, cada mês eu tinha que sentar pra conversar com eles, né? Tipo, eu chamava eles pra conversar, pra tentar resolver, e nada era resolvido. E era sempre de uma forma de... Eles eram... ela, a mãe, era muito passiva-agressiva, né? Então, toda hora, quando a gente conversava, ela era super, tipo, compreensível, legal, e tentava, assim, mostrar que tava tentando, sabe, ajudar e tentando melhorar a situação, mas na prática não era bem assim, sabe? E como eu falei, ela odiava a ideia de eu estar parada não fazendo nada. Então, a todo momento, ela tava ali me observando e vendo o que eu tava fazendo e queria que eu tivesse sempre fazendo as coisas. E ela mandava fazer coisas, tipo, sabe, assim, era assim... Ai, sabe, assim, muito cansativo, muito cansativo. Ela era muito chata, tá? Tipo, pra tudo, assim, ela era muito... Não, tipo assim, eu acho... era muito complicado, porque, por exemplo, teve uma situação que aconteceu que eu nunca esqueço, porque aí... né, vocês me deem a sua opinião, né, do que vocês acham dessa atitude dela, né?
Porque teve um dia que o bebê voltou da creche, então, como eu comentei, né? O pai, eu começava a trabalhar às 5, mas o pai ia buscar ele às 5, então, na verdade, ele só chegava às 6 horas da tarde, né? Mais ou menos. E nesse dia, a gente tava tentando mudar o schedule dele, porque normalmente ele chegaria às 6, eu daria leite pra ele, a gente brincaria um pouco e depois a gente daria janta pra ele. Só que aí a mãe tava achando que ele não tava comendo muito na janta e que o problema era a mamadeira. Então eles quiseram mudar e aí nesse dia, então a gente fez um schedule um pouco diferente. Então quando ele chegou da creche, eles queriam que eu desse a janta já assim que ele chegasse da creche pra ver se ele comia melhor. Beleza, ele chegou da creche e como sempre, normalmente ele sempre chegava dormindo, né? O pai trazia ele no carrinho, né, de bebê, e ele sempre tava dormindo, né? Então, como eu tinha que preparar ainda a comida dele, né? Porque a gente tava ali começando uma nova rotina, eu não tava preparada para aquilo, né? Eu fui esquentar a comida dele, né? Cortar algumas frutinhas e ele tava ali dormindo no carrinho, né? Tipo, na cozinha, né? Então, assim, eu tava ali olhando ele e tal, certinho, beleza. Fui lá preparar a comida dele, a janta dele. E aí a mãe veio, pegou o bebê que tava dormindo, ficou lá com ele, até aí, beleza, né? Continuei fazendo a jantinha dele. Aí ela veio até mim, eu tava terminando já de preparar a comida dele, né? Tava só cortando um morango, né? E aí ela me olhou e falou assim, você poderia trocar a fralda dele? Aí eu olhei pra ela e falei assim, sim, eu vou trocar, eu vou só terminar aqui de cortar o morango e a gente já troco, tá? Aí ela me olhou, revirou o olho e ficou... E virou assim, sabe? Virou a cara, assim, revirou o olho pra mim. Eu fiquei tipo, tá. Ela só, tipo, me olhou assim, com uma cara assim de que não gostou. E eu fiquei tipo, o que você quer que eu faça, né? Beleza, eu terminei de cortar o morango e depois que eu terminei de cortar o morango, eu fui pegar o bebê. No que eu fui pegar o bebê, ela literalmente revirou o olho na minha cara, tipo. E eu fiquei tipo. Beleza, né? Aí eu peguei o bebê, troquei o bebê. Quando eu voltei pra cozinha, a mãe já não tava mais lá. Aí o pai tava lá ainda, né? Aí o pai veio me chamar pra conversar e veio falar: olha, a mãe veio me pedir pra te falar que ela ficou muito chateada com o que você fez. Porque quando você não pegou o bebê imediatamente, ela se sentiu muito ofendida. Porque era pra você ter pegado o bebê imediatamente, porque ela tava atrasada pra um compromisso. E quando você não fez isso, ela ficou muito ofendida. E aí ela pediu pra mim te falar. E aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, tipo... Aí, tanto que ele sabe a mulher que tem, né? Daí ele, tipo assim, não, mas eu entendo você, né? Ele falando pra mim, né? Tipo, mas eu entendo você, porque eu sei que ela não falou que ela tinha um compromisso. E se ela tivesse falado que tinha um compromisso, você tinha pegado o bebê imediatamente, né? Então eu sei que foi um erro dela, eu sei que, tipo, mas é que ela é desse jeito, né? Isso acontece muito comigo. Muitas vezes eu tô fazendo alguma coisa, ela me pede pra fazer uma coisa, e eu não faço imediatamente, e ela fica assim, ela fica chateada, e é o jeito dela, não sei o quê. Então, assim, ele só aceita, né? Do jeito que ela é. E eu só, tipo, não consigo entender. Porque, gente, o que vocês acham desse comportamento? Porque, sinceramente, pra mim, tudo isso seria resolvido com ela não pegando o bebê. Olha só que legal, porque o bebê, ele tava dormindo. Ele tava dormindo. Se ela tava atrasada pra um compromisso, pra que ela foi pegar o bebê? Me fala, gente, pra quê? Era só ter deixado ele dormir, eu ia terminar de fazer a comida, eu ia acordar ele, eu ia dar comida pra ele e nada disso teria acontecido. Mas não, ela quis pegar o bebê sabendo que ela estava atrasada e veio botar a culpa em mim, revirar os olhos pra mim, porque eu não fui trocar o bebê imediatamente quando ela pediu. Sabe? Isso é apenas uma coisinha, né, gente, que aconteceu assim, que, né, pra mim dar aqui um contexto do comportamento dela, mas era muito estranho, ela tinha um comportamento muito esquisito, ela era completamente passiva-agressiva, ela fazia as coisas pra mim, que nem, sabe, que nem eu falei, que tipo, nossa, ela me deu uma garrafa da Stanley, ela me deu um monte de coisa, ela fez o quarto todo roxo, ai, a gente foi pra Paris, porque ela tava indo pra trabalhar, né, e aí eu fui junto pra poder cuidar do bebê, a gente foi em família, tipo, a gente fez a viagem em família, né, por mais que ela tinha que trabalhar. Então, sabe, assim, ela era o tipo de pessoa, assim, que ela fazia as coisas por mim e jogava na minha cara, sabe? E assim, coisas que não fui eu que pedi, entendeu? Por exemplo, ela comprou a passagem pra minha amiga, Ju, vir me visitar no meu aniversário, passar o meu aniversário comigo, e depois ela vem jogar na minha cara. Vem jogar na minha cara que não, mas que eu comprei a passagem pra sua amiga vir aqui, você não sei o que, sabe? Tipo assim, tudo que ela fez por mim, eu não pedi em nenhum momento pra ela fazer aquelas coisas por mim. Se ela fez, tinha que ser do coração dela. Em nenhum momento ela tinha que vir e jogar na minha cara. Porque se ela fez aquelas coisas achando que eu deveria fazer alguma coisa em troca, então assim, problema dela, né? Ela que tem que lidar com os problemas dela e tratar isso na terapia, porque isso é problemático. Então assim, basicamente, gente, foi isso que aconteceu.
Meus bebês estão indo dormir, então provavelmente eu vou ter que finalizar aqui o vídeo. Mas basicamente foi isso. Esses foram os motivos, né, da minha infelicidade com a minha vida lá. Meu schedule, eles eram... Eu não me sentia confortável naquela casa, né, porque a todo momento a mãe tava me observando. O quão eu não me sentia confortável lá. Eles pediam pra mim fazer a lancheira do bebê, pra ele levar pra creche, e aí eu fazia, e aí o pai mudava tudo que eu coloquei na lancheira. Ou quando eu fazia coisa pra ele comer, eu ia dar pra comer, ele ficava lá, assim, sabe, com o olho, assim, observando o que eu tava fazendo e, tipo, meio que me julgando. Meu, você tá com problema? Por que não senta comigo e fala assim, ó, vamos mudar isso aqui, vamos fazer isso aqui, ó, isso aqui não tá legal. Nenhum momento, sabe? E toda vez, inclusive, quando eu perguntava o que eles estavam achando do meu desempenho, se tinha alguma coisa que eles não estavam felizes, ela falava, não, você é incrível, eu adoro como que você cuida do bebê, né, tipo, é maravilhoso, não, você é ótima. Sendo que, tipo, eles claramente não estavam felizes com certas coisas. E eu também não tava feliz. Só que eu tava contando, né? Eu tava expondo pra eles o que não tava legal pra mim. Pra tentar resolver. Só que não tava ajudando, né? E eles não estavam me comunicando o que não tava certo pra eles. Tanto que quando eu decidi pedir rematch, gente, isso demorou muito, tá? Porque eu demorei... Desde o primeiro momento que eu pisei naquela casa, eu sabia que eu queria entrar em rematch. Mas digamos que eu acho que depois do primeiro mês foi quando eu falei, não, eu preciso pedir rematch. Tanto que eu fiz a minha mala. No primeiro mês eu fiz a minha mala e eu nunca mais desfiz, porque eu sabia que eu ia embora daquela casa. E eu acho que foi no meu último mês naquela casa, eu fiquei 4 meses lá, né? Que eu realmente falei, não, dessa vez eu vou pedir rematch. Eu fiquei todos os dias ensaiando pra pedir rematch. Todos os dias eu falava, não, hoje vai ser o dia que eu vou pedir rematch, mas eu não conseguia. Então demorou um mês pra mim, de fato, conseguir pedir. E quando eu finalmente pedi, eu falei pra ela, né, o porquê. Falei que eu não tava feliz, falei os motivos, que foram motivos que a gente já tinha conversado todos os meses e não tinha resolvido. E ela ainda tem a coragem de me olhar e falar, tipo, ah, mas eu acho ótimo porque eu não tava feliz com o seu desempenho. Gente. Mas enfim, né? É isso. Então, no final das contas, foi ótimo para ambos os lados. Porque claramente nenhuma de nós estávamos felizes. Inclusive, eu acho que ela não gostava de mim. Ela tinha algum problema contra mim. E tipo, isso não é o problema. A questão é que, por que ela se esforçava tanto de me fazer ficar se ela não estava feliz comigo lá? Sendo que eu não estava feliz, ela claramente não estava feliz. Por que a gente já não sentou e resolveu já de rematch há muito tempo? Mas enfim, tudo acontece como tem que ser. Eu pedi rematch. Assim que eu pedi rematch, inclusive, ela me falou, ah, se você puder ficar uma semana a mais, porque a gente tem 2 semanas, né, pra achar uma nova família. Se você puder ficar uma semana a mais, eu ficaria muito feliz, porque o pai vai estar viajando, então ia ser uma grande ajuda, né, porque vai ser muito mais fácil do que ter que receber uma nova pessoa e adaptar a nova pessoa. E eu, beleza, de boa, é até melhor, porque eu teria 3 semanas pra achar uma família, né. Beleza, então tava tudo certo que eu ia embora uma semana a mais, ou seja, eu ia ter 3 semanas, né. Comecei a procurar família, primeiro dia apareceu um monte de família, né, na primeira semana, assim, vamos dizer, apareceu bastante família, e aí depois simplesmente sumiu, todas as famílias, e todas as famílias que tinham aparecido não eram famílias boas, sabe? Então aí na minha segunda semana eu tava surtando, porque eu não tinha achado família, tava quase completando as 2 semanas, e eu não tinha achado família ainda. Aí eu fiquei um pouco preocupada, né, porque por mais que eu ainda tinha uma semana extra, né, eu queria achar logo minha família, que eu queria ir embora de lá, sabe? Eu tava preocupada de não achar uma família boa, enfim. A minha família do Colorado veio e me fala que não precisa mais de mim lá, que não vai precisar daquela semana extra que eles tinham pedido, e que se eu pudesse sair da casa, né, porque eles já tinham achado uma au pair e ela já estaria chegando, que assim, que eles não queriam que parecesse que eu tô expulsando eles, então se eu não tivesse onde ficar, que eu poderia ficar, mas que se eu pudesse sair, né, eu seria bom, porque eles já tinham achado uma au pair. Naquele momento eu falei assim, ótimo, que o que eu mais quero é sair dessa casa. Então assim, eu acabei saindo, né, e isso acabou complicando, porque eu tive menos tempo pra achar uma família, e foi horrível, porque eu estava sob estresse, faltava tipo 3 dias pra mim achar uma família, e não tinha família. E aí foi tipo assim, um dia antes, gente, do meu último dia pra achar uma família, que eu encontrei essa família que eu tô agora. E foi tipo assim,
Cara, uma sorte muito grande, porque eu lembro que um dia antes, né, começou a aparecer um monte de família, do nada, assim, tipo, um monte de família no meu perfil. Inclusive essa família aqui é que eu fechei o match. E eu lembro que eu conversei com eles e a partir do momento que eu vi que era em Illinois, que tava 30 minutos de distância da Ju, a minha amiga, eu fiquei, é eles, não importa, é eles. Mas assim, eu fui de louca, mas no final realmente foi uma boa escolha, porque por mais que é cansativo, porque eu cuido de gêmeos, é ótimo, eu gosto muito da minha família é maravilhosa. Eu vou fazer um vídeo melhor falando mais sobre a minha família, se vocês tiverem interesse também. Mas foi incrível, então assim, no final das contas, deu tudo certo. E o que eu tiro de lição, primeiro não vá com a ideia de que é só porque é um bebê que vai ser fácil, né? Então agora eu aprendi essa lição, né? É um conjunto de tudo, né? E ouvi sua intuição também, né? Desde sempre eu já sabia que não ia ser bom e eu fui mesmo assim. Mas de qualquer forma, mesmo que eu pudesse ter evitado aquilo, porque eu poderia não ter fechado match com eles e esperado uma outra família, eu sinto que tudo aconteceu como tinha que acontecer, porque querendo ou não foi importante pra mim passar por aquilo. Foi depressivo? Foi. Mas foi importante pra mim entender o que não tá bom pra mim e poder falar por mim mesma. Falar, olha, não tá legal. E sentar e conversar com a família e pedir rematch. Porque se fosse em outra situação, por exemplo, a minha primeira mesmo família daqui dos Estados Unidos, lá em 2020, que eu cuidei de 3 crianças, se fosse hoje em dia, eu talvez teria pedido rematch também com eles, sabe? Ou talvez eu nem teria escolhido eles, né? Então, naquela época, eu pensei muito, né, em ir embora da família, mas eu nunca pensei em rematch, porque eu não tinha coragem de sentar pra falar com a minha primeira família, lá em 2020, né? Eu tinha 20 anos. Eu não tinha coragem de pensar na ideia de sentar e falar o que não tava certo pra mim. Eu era muito, sabe, não conseguia falar as coisas, sabe? Tipo, eu era muito tímida, muito assim, sabe? Então, pra mim foi importante, pra mim ter essa evolução de saber que uma coisa não tá boa pra mim e saber que se não for eu indo lá e falando que não tá certo, nada ia ser mudado, né? Então, dependia de mim, a minha felicidade. Então foi aí que eu fiz e foi importante por isso. E foi muito bom, porque agora eu tô numa família que eu gosto, uma família que eu tô bem, uma família que eu tô feliz, né? Eu gosto do local onde eu moro, né? Tem pontos negativos sim, porque não existe família perfeita, né? Mas os pontos negativos não são nada com relação à família em si, mas são relações com outras coisas, né? Mas eu posso fazer como eu falei, um vídeo melhor falando sobre essa minha família atual. Mas basicamente é isso, né? Essa é a minha história de rematch. Não foi nada muito absurdo, né? Não passei fome, não passei nada, na verdade, né? Eles sempre cozinhavam, né? Não tinha problema, assim, com comida, né? Mas, né, era mais uma situação psicológica ali, né? Que eu vivi que, tipo, eu não tava muito feliz. E eles faziam esses joguinhos, a mãe, né? Fazia esse jogo psicológico comigo de se vitimizar. Eu acho que ela era narcisista 100%, porque ela tinha esse jeito dela de se vitimizar, como se ela fosse o alecrim dourado, né, e eu fosse o monstro, né, da relação, e como se ela fizesse, nossa, como se ela movesse o mundo por mim. Entendeu? Como se ela fosse incrível, porque ela sempre falava, não, mas é porque eu acho que a gente fez de tudo por você, entendeu? A gente é incrível, entendeu? Tipo, ela falava assim. E eu ficava tipo, vocês fizeram só o mínimo do mínimo. Porque assim, as coisas que você fez de, ai, nossa, você me levou pra Paris, ai, você me comprou uma garrafa da Stanley, ai, você comprou a passagem pra minha amiga vir. Em nenhum momento eu pedi aquilo. E eu sou muito grata por isso que ela fez, sabe? Tipo, foi muito bom, tipo, a passagem que ela comprou pra minha amiga, né? Tipo, minha amiga vir passar o aniversário comigo. Foi muito importante pra mim. Fico muito feliz, muito grata. Mas a partir do momento que uma pessoa faz uma coisa, querendo outra em troca, ou pra jogar isso na sua cara, é meio complicado, sabe? É bem complicado. Então isso te faz se sentir mal, como se você realmente fosse um monstro, como se você, tipo, não merecesse aquilo, como se, sabe? Enfim, basicamente foi isso. Foi complicado pra mim sair daquela situação, porque a todo momento eu pensava que eu era errada da história, eu pensava que, tipo, não, mas eles são tão legais, né? Porque ela sempre era assim, passiva-agressiva, fazia aquelas coisas, mas sempre com um sorrisinho no rosto. E ela era um tipo de pessoa, gente, que ela era exatamente assim. Sabe aquele tipo de
pessoa com aquela cara assim de tipo, ai, nossa, não tá feliz com a situação. E aí olha pra você e dá aquele sorrisinho e aí você vira a cara e ela já tá, tipo, revirando o olho. Ela é esse tipo de pessoa, aquele tipo de pessoa falsa, aquele tipo de pessoa assim que... Sabe, eu não sentia que eu podia confiar nela. E assim, tipo, eu tenho boas memórias, sabe? Tipo, de coisas que eles fizeram, assim, que foi legal e tal. Mas assim, só não funcionou pra mim. Infelizmente, não funcionou pra mim. E eu sei que eles fecharam o match com uma outra, eu acho que brasileira, se eu não me engano, que também estava em rematch, vindo da Califórnia. Não conheço ela, não sei sobre ela, não sei se ela sabe que eu existo, porque eu tenho a leve sensação, pode ser que eu esteja enganada, mas eu tenho a leve sensação de que talvez eles nem tenham falado que já tenham tido au pair. Porque normalmente as au pairs iriam pedir referência, né, das au pairs antigas. E em nenhum momento isso foi me pedido. Tanto que eu falei pra ela, tipo, você pode passar meu contato pra ela se você quiser. Eu não iria falar, tipo, nenhum absurdos, né, nenhuma mentira. Eu ia falar só a verdade. E, tipo, querendo ou não, algumas pessoas, eles poderiam dar certo, sabe? Porque cada coisa que incomoda um não vai incomodar o outro, né? Então, tipo, cada experiência é de um jeito. Mas, enfim. Então, basicamente, eu não sei, né, como que tá eles, se essa nova au pair deu certo, se ela gostou, talvez sim, entendeu? Talvez assim, o problema é só que a mãe tinha um problema comigo. Às vezes era uma coisa pessoal, às vezes era só que realmente eu tava assim, incomodada com coisas que outras pessoas não se incomodariam, porque realmente tem coisas que tem gente que não se importa, né? Então, assim, depois, enfim. O que importa é que eu não estou mais lá, eu estou agora num ambiente saudável, num ambiente que eu me sinto bem, me sinto feliz. E é isso, eu acho que isso é o mais importante. Mas me deixa aqui nos comentários o que vocês acham, a opinião de vocês, se vocês pediriam um rematch, se vocês estariam de boa com uma família assim, o que vocês teriam feito no meu lugar. Esse foi o vídeo de hoje, eu pretendo vir com mais vídeos aqui, tá? Eu sei que eu falei isso da última vez e aí faz um mês que eu não posto vídeo. Mas eu vou postar mais, eu tenho uma viagem que vai acontecer mês que vem, em novembro. E vai ser uma viagem bem grande, bem legal, que eu acho que vai dar pra trazer bastante conteúdo, então fiquem aguardando. Não vou dar spoiler, obviamente, mas é uma coisa grande, tá? É uma coisa grande. E eu acho que vai ser muito divertido, vai dar pra fazer bastante conteúdo. Mas deixa aqui nos comentários se vocês têm ideia de mais coisas pra mim gravar, porque ultimamente eu não tenho saído muito, né? Porque essa minha viagem já foi todo o meu dinheiro. Obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau, tchau!